Boa noite a todos. Convido os irmãos para acompanhar a leitura da noite de hoje, do livro de José Carlos de Luca, Sempre Melhor. Livro 21. Deus quer a nossa cura e libertação. Creia nisso com sinceridade. Deus está louco por fazer um milagre em sua vida. Mas para isso, Ele precisa que você crie condições para o socorro divino. Por isso, por mais difícil que seja a sua situação, não pare de andar, caminhe adiante, realizando tudo o que está ao seu alcance para equacionar as dificuldades de agora. Que você decrete o fim da queixa e da reclamação, que largue o comodismo e o medo, e se movimente firme e confiante na renovação do seu destino, a partir da renovação de si mesmo para o melhor que Deus quer de você. Convença-se de uma coisa: ninguém melhora a vida sem se melhorar primeiramente. Deus está olhando para você neste momento e observando o que você fará a partir de agora. Nossa irmã Eliana, canto. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Elevemos nosso pensamento a Deus, pedindo a proteção dele, em favor de cada um de nós, e a gratidão por essa equipe espiritual que aqui já se encontra. Que assim seja. Quem é o homem que tem o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. É o homem que tem o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não poderá atravessar, chame este homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelas águas não vai se afogar. Se passares pelo fogo não vou te acalmar. Faça como Israel o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. E assim está aberta a palestra da noite de hoje. Hoje é com o nosso irmão. Seja feita pela vontade. Obrigado, minha irmã. Uma boa noite a todos, então. Vamos iniciar, então, a preleção. Hoje nós dissemos, meus irmãos, que se diz assim, ó, o reino de Deus não vem por aparência exterior. Para que nós possamos entender um pouquinho que muitas das vezes a gente se liga muito no reino de Deus, sem ao menos nós estarmos preparados para que a gente consiga pelo menos entender o que nós queremos desse reino e como adquirir segurança, como adquirir equilíbrio, para que possamos realmente entrar nessa senda, a qual vai nos trazer motivação, alegria, paz de espírito, e que muitas das vezes a gente não consegue. A gente não consegue pelo um detalhe pequeno, mas que é de suma importância. Diz assim, a benfeitora fala dessa forma. Esse livro aqui chama-se Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufault, e ela traz umas lições bem interessantes para nós. Então ela diz assim: estamos informados de que todos merecemos a felicidade. Porém, nem todos possuímos na intimidade a crença de que a merecemos. Para gozar do direito natural de ser feliz, não basta simplesmente cumprir algumas receitas de conduta, como se fossem fórmulas prontas para o êxito imediato. Merecimento é um estado afetivo a ser conquistado, um sentimento sem o qual permanecemos reféns da tirania da culpa e do medo. Reféns da tirania da culpa e do medo. Por quê que nós, num determinado momento da nossa existência, nós entramos dentro desta situação, a qual nos tira do lugar comum e cria em nós esta situação de medo, de insegurança, a qual não podemos muitas vezes dar um passo, porque nos sentimos inseguros, nos sentimos perseguidos. Olha bem, essas situações, elas são aquelas situações que vêm justamente por esse detalhe que eu havia comentado no princípio, que é a falta de nós nos conhecermos. Porque quando nós tomamos a razão de nós mesmos, com certeza nós vamos sair do lugar comum. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos ralar muito. E esse ralar muito diz respeito a várias situações. Uma delas, nós temos que começar a diminuir os nossos quereres, daquelas coisas que nós achamos que tem que vir a nós, a qualquer preço, a qualquer custo. Porque as coisas não acontecem dessa maneira. As coisas, para que nós possamos ter, primeiro de tudo, nós temos que reconhecer. Reconhecer a razão de ser daquilo que nós estamos querendo, daquilo que nós idealizamos. E quantas vezes nós tentamos nos colocar diante daquilo que nós queremos e não conseguimos. Por que que isso acontece? Porque Deus, Ele nos reprime, porque nos tira da razão de ser, não deixa
acontecer a situação a qual nós precisamos para ir até aquele objeto ao qual nós queremos? Não é isso. É que na maioria das vezes, a gente, por não se conhecer, pede coisas as quais Deus, conhecedor profundamente de nós, da nossa psique, não nos dá da forma como queremos, mas vai nos dar de uma forma a qual sirva-nos dentro desses benefícios ao qual nós queremos. E daí o que nós fazemos? Nós começamos primeiramente aquela peregrinação, vamos aqui, vamos lá, vamos atrás de algo que possa aliviar. Muitas das vezes, essas dores, este medo, essas situações que nós ainda sentimos, mas não compreendemos. Por que acontece conosco? Então, a gente, à medida que vai em busca de algo, como Jesus já dizia, se torna um buscador. Que daí você vai começar a compreender aquilo que são as coisas para ti, que são as coisas tuas. Nós o que fazemos? Nós somos muito superficiais nesse sentido, em termos de buscar. Porque para buscar, muitas das vezes nós precisamos abdicar de muitas coisas as quais a gente faz ou tem hoje. Então a gente não quer abdicar dessas coisas. Daí vem e cai num local que nem este. Então agora nós vamos começar uma vida diferente, uma vida nova. Até um determinado tempo isso é bem interessante. Mas a partir do instante em que nós começamos a notar que esta busca, ela não é exterior e ela começa a se voltar para nós já não gostamos muito. Porque nós vamos ter que desmistificar, nós vamos ter que nos desapegar de diversas ideias, de diversas situações que nós já criamos e trazemos conosco como verdades. E muitas das vezes não são. Porque a verdade para nós aqui, ela não é uma verdade absoluta nunca. Porque nós estamos sempre em crescimento. E à medida que a gente vai crescendo, e à medida que a gente vai buscando se melhorar, essas verdades também elas vão caindo. Porque vem outras e outras, as quais muitas das vezes a gente não compreende porque. Como que eu vou deixar de uma ideia que eu tenho aí há muito tempo, que eu adquiri lá dentro do seio da minha família e que sempre foi daquela forma, e agora vou ter que deixar de lado? Isso são coisas para a gente pensar, gente. Porque essas situações dizem respeito, sim, a esse crescimento e esse equilíbrio que nós estamos buscando. Então, daí a gente começa. Não, agora eu vou começar a trabalhar. Agora eu vou trabalhar pelo meu próximo, porque é dessa forma que eu vou conseguir me achar, me arranjar. Não que a gente não tenha que trabalhar dentro de um trabalho árduo e sério para com aqueles que convivem, para aqueles que caminham conosco nessa caminhada que nós estamos fazendo aqui. Mas, dentro desta caminhada, nós primeiramente temos que aprender que o ajudar o próximo é muito bom, muito importante. Mas quando a gente não tem compreendido bem isso ainda, a gente deixa de fazer a nossa própria autoajuda, o nosso burilamento. Porque esse que é o importante.
Nós estamos aqui para isso. Mas como que eu vou fazer uma reforma, uma mudança, uma ressignificação das minhas ideias, dos meus pensamentos, se eu ainda não me conheço? Eu me conheço dentro daquelas ideias ilusórias, às quais a gente vem passando o tempo todo. E essas ideias ilusórias, a gente pode dizer assim, não, mas eu não faço isso, eu não estou dentro disso. Procura dentro de cada um que procure dentro de si para ver. Se for colocar uma verdade ao lado aí, dentro daquilo que os espíritos amigos nos trazem, a gente vai começar a compreender que essas situações acontecem com praticamente todos nós. E muitas das vezes a gente começa a ter um outro tipo de medo. É o medo de se conhecer. Aí que está, aí que mora o grande problema. A grande pedra de tropeço nosso hoje em dia pode se dizer que é isso. Eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu não quero mudar. Tem determinadas coisas na minha caminhada aqui que está bom assim, então eu não quero. Mas te incomoda? Ah, de vez em quando incomoda. Então, quando incomoda, a gente tem que fazer a mudança. Mas queremos? Não, a gente não quer. A gente quer continuar no trote do cavalo devagarinho ali, ó. Nada de apressar. Nada de mudar de plano ou de rota. Porque isso mexe conosco. Isso dá trabalho. Então, e a gente vem aí milenarmente acostumado assim. Mas não podemos nos esquecer que nós viemos aqui para fazer esta rota diferente. Tem tantas coisas envolvidas nesse nosso crescimento que nós não fazemos nem ideia das coisas que nós precisamos fazer, das mudanças. E daí a gente pensa assim, não, então agora eu vou começar a fazer aí umas reflexões, eu vou tentar mudar. Daí, olha como é que nós somos. A gente vai pegar um livro daí. Pega um livro. Como é que eu vou fazer para aprender a meditar? Primeira coisa, tem que aprender a ficar lá na posição de lótus. Eu, se ficar na posição de lótus pelo menos uma meia hora, eu já não levanto mais. Eu tenho que alguém me juntar lá, porque não tem como. Então, não, mas são situações que a gente até ri, mas é verdade, gente. A gente vai sempre pela situação que a gente vê. E daí, quando eu estou procurando fazer algo aqui, eu esqueço que eu preciso mudar aqui dentro. Que a grande mudança não está fora, está dentro de mim. Então, a maneira que eu me sentar, onde eu me sentir bem, seja embaixo de uma árvore, seja na minha cama, seja no quarto, seja na beira de uma calçada, é ali que eu vou conseguir entrar em contato comigo. Porque esse contato comigo se torna difícil pelo fato de nós praticamente nunca fazer. Mesmo quando a gente vai fazer uma determinada meditação e coisa, o que a gente faz? A gente começa a pensar numa coisa, pensar no outro. Não. Meditação é um momento em que você tem que calar. Aqui dentro. Ó. Silenciar. Para quê? Para que você possa melhorar a tua vibração, que você possa melhorar as tuas reações e começar a sentir o que tem ao teu redor. E todos nós temos essa condição. Todos nós temos essa condição. Mas a gente sempre bate em alguma coisa. Sempre bate em alguma coisa que cria as situações em que nos puxam. E a gente daí faz o quê? Não, porque deve ter algum espírito maldoso aqui perto de mim aqui que não deixa eu mudar. Está toda hora em mim. Será?
Será que é um espírito ou será que muitas das vezes é aquelas situações que afloram em nós e que são nossas mesmas e que nós temos até medo? Muita gente morre de medo. Não, porque tem alguém, não, mas não é meu filho. Não é. Quem está fazendo isso não é ninguém, é coisa tua. Mas será que é mesmo? Olha o que a benfeitora diz, é o conhecimento da gente. A gente precisa se conhecer para poder fazer essa mudança. Então ela diz assim, um desafio urgente nos espera nas tarefas de amor, às quais nos matriculamos em serviço pela felicidade alheia. Descobrir como operar também a nossa felicidade pessoal para que o desânimo e as distrações do caminho não nos enganem, com os apelos da deserção e cansaço, atitudes comuns em servidores valorosos, mas em vigilantes e menos abnegados. Isso acontece com todos nós no dia a dia. A gente deveria, pelo menos assim, umas 2 ou 3 vezes por dia, dar uma parada, sabe? Podia estar no trabalho, em qualquer lugar, mas dar uma paradinha aí de alguns minutos e tentar se interiorizar. Porque essa interiorização é que vai fazer a diferença. Porque é onde a gente vai pensar, o que eu estou fazendo? O que eu quero? Por que eu estou aqui? Por que as coisas acontecem dessa forma comigo? Acontece lá daquela forma com o outro? E a gente nunca sabe. Porque a gente não busca. Porque a gente não quer. E daí advém o que em nós? A insegurança e o medo. E sempre nós temos insegurança de saúde, temos insegurança do trabalho, temos insegurança em tudo. E isso trocados por miúdo é medo. Medo de fazer, medo de ir à frente. Damos muita importância para o que os outros pensam de nós, sendo que cada ser é único. Eu nunca vou ser igual ao outro. Por mais que eu tente, não vou conseguir. Então, por que eu tenho que me preocupar com o que o outro está pensando de mim? E assim é que a gente deve pensar, é assim que a gente deve começar a fazer um raciocínio para essa mudança. Porque daí eu começo a me desprender. Eu começo a me livrar dessas amarras às quais eu mesmo venho me amarrando há muito tempo. E daí sempre jogo para esse ou para aquele. Sempre existe nas nossas histórias um culpado. E se não existir, a gente fabrica um. E essas situações não criam um terreno fértil para que nós possamos desabrochar. De forma alguma. Essas situações elas vão criar sempre essa infertilidade. São as dores, as quais, primeiramente elas, e mais tarde a gente cai dentro de uma depressão e, seguidamente, a gente adoece. Então, quem é que adoece? Não é o corpo, não é o espírito. É o espírito que se deixou levar pela própria situação criada por ele próprio. E daí a gente chora, a gente esperneia, mas daí não dá. Vamos ter que, num momento ou outro, porque nós estamos inseridos dentro de leis que nos levam para frente sempre. E é isso que mexe. Essa situação, essa força, que é uma força centrípeta, essa força que cria essas situações de medo em nós. Porque, por mais que nós queiramos parar, nós não conseguimos. Num determinado momento, nós temos que ir. E do jeito que for. Então, pensemos sobre isso.
Porque daí a gente vai criando, cria uma situação, cria outra, porque não quer, porque não dá, eu não tenho tempo. Não podemos nos esquecer deste eu não tenho tempo. O tempo talvez seja algo mais precioso que nos foi dado. E nós temos um tempo exato para estar aqui e fazer essa caminhada. E na maioria das vezes a gente fica dentro dessas distrações e perdemos quanto tempo? Será que nós já paramos para pensar sobre isso? Isso que nos chama muito a atenção é a benfeitora Joana de Ângeles. Dentro dessa situação a qual ela fala. Diz assim: meu filho, não perca tempo com as distrações do caminho. Olhe para dentro de você e siga. Com alegria e com muito amor. Mas nós não conseguimos fazer isso. Porque para eu olhar para dentro de mim, eu primeiramente me revesti aí com determinadas máscaras, determinadas capas, a qual eu me acho muito bom, muito bonzinho. E essas situações, elas vão criando o que em nós? Vão inflando. O ego vai tomando conta e começa a nos comandar. E daí como é que fica? A partir desse instante, quando a gente está sob o jugo do ego, não fazemos mais nada, não saímos do lugar. E não adianta a gente tentar, no caso de uma hora para outra, querer mudar. Isso aí é um trabalho muito árduo, tem que ter muita força de vontade para poder mudar. Ela diz assim ainda: portanto, nossa esperança repousa tão somente em oferecer aos amigos reencarnados uma pequenina fresta pela qual se possa vislumbrar um pouco mais sobre a realidade evolutiva, eivada de necessidades da qual ainda somos portadores, sem nos darmos conta da extensão dessa realidade. Continuaremos iludidos sobre a hipnose do orgulho, acreditando em virtudes que ainda não conquistamos, acalentando anseios e júbilos, aos quais ainda não nos fizemos credores, vindo a tombar após a morte no reino da decepção e do queixume, tão pertinente àqueles que vislumbram as verdades espíritas, mas que esperam mais do que merecem na imortalidade. Então, isso que a gente está falando aqui, essas situações que nós estamos hoje trabalhando aqui, não é só para aqui. Jesus, quando esteve aqui, ele nunca falou para nós aqui. Jesus falava para o Espírito, que é imortal. A gente deixa esse corpo físico aqui num determinado momento e volta. Volta para o mundo espiritual, ao qual nós temos que dar continuidade ao que nós estamos fazendo. Só que quando se abre as cortinas do mundo espiritual, que a gente vislumbra as nossas outras andanças, daí a gente cai por terra, vai dizer assim: meu Deus, perdi quanto tempo? Porque daí a gente vai entender o quão importante é estar aqui reencarnado. Porque esse é, talvez, o maior dos presentes que Deus nos dá. É vir aqui para poder crescer. Porque nós não podemos crescer lá no mundo espiritual como crescemos aqui. Aqui a gente está em contato com a dor, está em contato com a falta, com o dinheiro, com as doenças. Mas no mundo espiritual a gente sem corpo não tem isso. A gente lá só vai ter essas dores psíquicas, as quais isso se resolve lá. Mas o resto precisa se resolver aqui. Eu sem um corpo, como é que eu vou aprender a lidar com dinheiro? Como é que eu vou aprender a lidar com uma dor física? Se eu não tenho mais o físico para sentir isso. Então, tudo são os aparatos que nós recebemos do Pai Celestial para estar aqui e aprender. E isso faz parte de um grande trabalho para que todos nós possamos realmente sair do chão. Recebemos, sim, de Deus
essa força. Então, por que Jesus falou que a gente não chega ao Pai se não for com muito trabalho, com muita força, com muita vontade, com muita resignação? É justamente por isso, porque nós não estamos aqui para trabalhar o outro. Nós estamos aqui para trabalhar nós. E o outro não vai me trabalhar também. Como a gente estava falando, cada qual é um ser único. Então, cada qual tem aí os seus deveres para cumprir, para andar. Muitas das vezes a gente diz assim, aquela pessoa lá é isso, isso, isso. Por que a gente está sempre dizendo aqueles lá? Por que eu não digo assim, eu sou isso, isso, isso? Porque eu não me conheço, eu não consigo nem fazer uma autocrítica, por falta desse entendimento de mim mesmo. E isso que faz eu estacionar. Isso que faz eu parar no meio do caminho e não seguir em frente. E depois as coisas começam a não dar certo. E a gente começa a não deslumbrar as coisas. Daí aqui no plano terreno, o que nós fazemos? Nós vamos atrás de coisas que nos preencham. Então tem aí os vícios de toda monta, não vamos falar desse ou daquele, todo vício. De toda monta que tem aí, a gente sempre experimenta uma coisa ou outra para ver no que vai dar. Outros têm o grande vício de trabalhar para adquirir. E depois que ele está cheio das coisas, ele não sabe o que fazer. Então, é nessas situações que a gente tem que pensar. Porque o nosso bem-estar não está nas coisas que nós temos. O nosso bem-estar está naquilo que nós adquirimos. Como bem absoluto. E que nós vamos levar conosco. Mas o que acontece? Por que nós nos desarrazoamos tanto? É porque nós achamos que nós temos só esse espaço de tempo aqui, de vida, e que depois não acaba. Não, depois começa. É depois que começa. E nós temos a eternidade. Então é nesse sentido que nós temos que pensar. Mas eu tenho eternidade, então não precisa estar fazendo muito esforço agora. Faça. Faça porque quanto mais tempo você demora por aqui, mais difícil vai ficando, o nó vai apertando. E a dificuldade bate. E depois, a gente sempre continua dentro daquela história. Eu não posso mais, porque eu não tenho ajuda de ninguém e, além de tudo, eu ainda tenho um monte, de espírito, alguma coisa que me incomoda e que me trava. Não. Quem trava nós é nós mesmos. Sempre. Nunca tem mais ninguém para nos travar. Precisamos dilatar as concepções dos trabalhadores e também dos discípulos, aos quais buscam, dentro desses ambientes, trabalhar. E isso é o benfeitor nos chamando a atenção quando a gente procura algo. E ele fala assim ainda, não se tornem desatentos. Busquem essa interiorização com muita atenção, para que vocês possam perceber o quanto de situações que vêm a corroborar com o teu crescimento estão ali. Mas elas não vão ser colocadas em você, você vai ter que buscar uma a uma. E de fato é assim. Por quê? Porque eu preciso ter os méritos daquilo que eu busco para o meu crescimento. Senão, como é que vai ser? Seria muito fácil dizer assim, mas eu não tenho hoje o guardião, por que ele não faz as coisas para mim? E onde é que fica o meu mérito? Em termos de crescer, em termos de conhecer. Por isso que não dá. Felicidade é um estado de satisfação existencial, uma questão toda interior e definitiva, bem diferente dos momentos fugazes de bem-estar e alegria
de bem-estar e alegria que podem ser auferidos por empréstimo, através do amparo espiritual, das genuflexões e da fluidoterapia espírita. Então é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E nós fazemos o quê? Nós ficamos à espera. Não, vamos dar um passo adiante. Vamos nos tornar aquele filho pródigo que voltou. Não precisa ter medo de voltar, não. Vamos voltar. Vamos refazer o caminho. Porque daí a gente consegue sair do chão. Quando a gente volta, se arrepende, mas se arrepende e não fica no arrependimento. Retoma o caminho e diz assim, agora eu vou. Porque o que acontece conosco muito é isso. A gente dá uma acelerada, dá uma melhorada e cai. Por que cai? Porque nós estamos aprendendo. É necessário a queda. E daí o que nós fazemos? Nós entramos dentro do arrependimento e depois caímos no complexo de culpa. Pô, eu estava indo tão bem. Eu estava fazendo a coisa toda certinha, agora, ó, de novo. Por que eu digo isso? Por que eu faço isso? Porque eu quero que o outro venha me passar a mão na cabeça assim, não é assim, coitadinho, ó, lutou tanto. Não é isso, não. Eu não lutei nada, eu estou fazendo por mim. Então, eu não preciso esperar nada de ninguém. Eu tenho que ir em busca. E a minha meta é lá, ó. Daí sim, eu tenho que estar sempre de olho na minha meta. E seguir ela. Da forma como tem que ser. Daí sim. E a gente chega. A gente chega dentro daquele ponto ao qual a gente começa a sentir mais segurança, mais equilíbrio. Com a família a coisa melhora. As situações financeiras começam a melhorar. Por quê? Porque eu começo a compreender, eu começo a aprender a lidar com essas situações. E a partir do instante em que eu lido com essas situações vão ficando mais tranquilas. Daí eu começo a ver que eu não preciso tanto disso, tanto daquilo. Não tenho mais a necessidade de ter um carro novo por ano. Porque nós somos assim. Nós colocamos o nosso crescimento dentro dessas coisas materiais. E que são muito fugazes. Que fogem ao mesmo instante das nossas mãos. Então, que nós pensemos. Como que nós devemos fazer? O porquê que nós estamos aqui? E acreditar mais. Acreditar mais nos benefícios que nós recebemos do Pai Celestial. Ele não nos colocou aqui para sofrer de forma alguma. Nós viemos aqui justamente para crescer. Tanto que podemos dizer assim, que Ele nos amparou com tudo daquilo que nós precisamos. Tem tudo aí do que nós precisamos para ter uma vida plena e feliz. O único problema é que nós não temos porque nós queremos mais. De uma outra forma. Então nós fugimos. Nós largamos a mão do Pai Celestial e tentamos fazer o caminho sozinho. Se perdemos, porque nós somos muito criança ainda, espiritualmente falando. Vamos pensar sobre essas situações, meus irmãos. Porque quem consegue realmente alcançar em si essa segurança, se torna uma pessoa mais feliz, mais alegre e ao mesmo tempo melhor, mais agregadora. Começa a se sentir mais feliz. E as coisas começam a acontecer. A gente pensa assim, pô, agora tá melhorando, tá chovendo na minha horta. Mas isso é para ser sempre. Não é para ser lá uma vez ou outra, não. É para ser sempre. Mas para isso, nós temos que fazer o quê? Estar abertos. Nos conhecer. Saber o que nós devemos pedir para que esse crescimento realmente se efetue. E a gente possa chegar num determinado momento e dizer assim, dentro daquilo que me foi dado e que pode acontecer aqui dentro do planeta, eu fui feliz.
Eu tive isso, tive aquilo e fui feliz. Olha bem no que eu estou falando. Eu estou falando na primeira pessoa. Porque a gente, sendo feliz, com certeza quem estiver ao nosso redor vai se tornar feliz também. Porque a gente pode ser, no caso, o demonstrador, o termômetro para aquele que queira se melhorar. Não adianta eu falar, eu tenho que mostrar. E a partir do momento que a gente mostra, foi o que Jesus veio aqui e fez. Tudo aquilo que ele falou, ele mostrou. Que era capaz e que podia fazer. Em outros momentos, o que ele diz para nós? Se queres melhorar, larga tudo e me segue. E todo mundo daí freou. Vamos largar tudo. Novamente ninguém entendeu. Eu tenho que largar o orgulho, eu tenho que largar o meu ego. São essas situações que Jesus estava nos convidando a largar, para que a gente possa segui-lo da forma como ele fazia. Daí a gente sai, daí a gente melhora. Daí a gente começa a notar que as depressões começam a diminuir. Mas por que existe tantas situações assim? É justamente porque a gente quer que o outro faça aquilo que a gente não faz. E o outro vai fazer só aquilo que ele quer. Porque cada cabeça é uma sentença. Isso é um dito antigo já. E realmente era assim. Agradeço a atenção de todos e que Jesus possa colocar aí uma sementinha no coração de cada um presente neste instante, nesse local. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, mais uma vez, por essa reflexão, por esse tema tão importante, que é a tal da reforma íntima. Deus dá tudo que a gente precisa para a gente se manter nesse planeta. Nós é que não praticamos. Deus jamais vai fazer aquilo que a gente tem que fazer, que cabe a nós a fazer. Sempre temos uma porta aberta. Não dá para dizer que Deus não olha para nós, que Ele olha sim. Então a gente tem que sair da zona de conforto, tem que dar o primeiro passo. Esse primeiro passo não é em direção ao outro, em direção a nós mesmos, que é tão difícil. O passo em direção a nós é quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso inimigo. Quebrando isso tudo, a gente vai ver o que sobra de nós. Quase nada. Porque estamos mantidos 24 horas por dia pelo nosso ego, pelo nosso orgulho. Que possamos refletir sobre tudo aquilo que foi falado aqui nesta noite. Rogamos a nossa Mãe Maria Santíssima que ela possa estender a sua mão sobre todos os seus filhos aqui encarnados e desencarnados. Que possamos sair daqui, refletir sobre tudo aquilo que foi dito e cada um fazer a escolha que precisa ser feita. Sob o amparo do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria, que acolhe, que educa, rogamos a ela a misericórdia divina, que nos dê força, que nos dê coragem nos momentos tão difíceis que enfrentamos. Que essa prece possa ir de encontro a todos os irmãos necessitados, a todos aqueles que têm o seu nome no caderno de prece, aqueles que estão em tratamento nessa casa, por toda a humanidade, Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim, pedimos permissão para darmos por encerrado a palestra doutrinária da noite de hoje, que ao sairmos daqui possamos levar para os nossos lares muita paz e muito amor no coração. Pedimos a todos que permaneçam no banco, que logo em seguida vai ser chamado por paz. Mais uma vez, mais obrigada, que Deus te abençoe. Está